aqui com o doutor Sérgio Cérvulo, ele que vai estar abrindo hoje a Semana Jurídica e também vai estar ministrando a palestra sobre reforma política. Doutor, obrigada aqui pela presença no nosso programa. Doutor, explica pra gente qual que é a importância para o advogado, principalmente para quem está iniciando agora a carreira, participar de um evento como esse. Esta aqui é a casa do advogado, na verdade, e no momento em que nós comemoramos o nosso aniversário, aliás, não é o aniversário da OAB, é o aniversário dos advogados. Nós queremos fazer, como sempre fazemos no aniversário, queremos nos reunir. E nós, advogados, não nos estamos reunindo em torno de uma mesa, nós nos reunimos em torno de uma reflexão. E gostamos de refletir a respeito daqueles temas que são mais urgentes para nós e para a sociedade brasileira. Ainda mais um evento como esse, que está trazendo temas tão diversificados, com profissionais. Claro, então são temas não apenas de interesse estritamente técnico, mas são temas também do interesse do ponto de vista do engajamento do advogado no processo político brasileiro, na criação e no desenvolvimento e fortalecimento do Estado democrático de direito. E o senhor vai estar falando hoje sobre reforma política, né? Como é que o senhor vê a necessidade de uma reforma política? Bem, quem veio falar sobre essa necessidade foi o povo nas ruas. E a interpretação parece que foi concordante no que diz respeito a que a grande necessidade que o povo está sentindo nesse momento diz respeito ao sentimento que ele tem no tocante à deficiência ou à falta da sua representação. A democracia representativa está efetivamente em crise. Está em crise não apenas no Brasil, mas está em crise no mundo. O povo foi às ruas para dizer isso. E eu tenho a impressão de que ele vai se sentir altamente frustrado se não houver, por parte das autoridades, uma resposta a essas reivindicações. Bom, então agora com o advogado e mestre de Direito, Danilo Pereira, que vai estar falando hoje sobre crimes cibernéticos. Doutor, explica pra gente o que são crimes cibernéticos e como que se caracterizam. Na verdade, a definição, a crime cibernético é uma definição genérica, né? Você tem crimes cibernéticos, aqueles que são praticados com o computador, que são aqueles tipificados classicamente no Código Penal, como um furto, por exemplo, pode se dar pelo meio do computador, no meio digital, e você tem os crimes cibernéticos, que são os chamados próprios, né, propriamente ditos, aqueles que atingem o sistema de informação. Essa é a melhor classificação que se dá. E como é que a pessoa pode se proteger disso? Atualmente existem diversos, né? Hoje tem um software de proteção, a gente tem diversos instrumentos visando essa proteção, né? Os firewalls, antivírus, senhas de acesso a smartphones, aos computadores, enfim. O ideal é que a pessoa ela tenha de fato algum software que venha a proteger, geralmente um antivírus que venha a proteger o seu sistema de informação, né? E agora nós temos uma lei, né, a Lei Carolina Dickmann, isso? Exato, foi taxada a Lei Carolina Dickmann, né, a Lei 12.737 do ano 2012, dezembro de 2012, em razão aí dos fatos que ocorreram com a atriz, né, foram subtraídas aí algumas fotos, alguns elementos próprios do seu dispositivo informático e foram levados aí a comunidades sociais, né. Na verdade, o que a lei veio trazer é uma proteção aí às mensagens, aos dispositivos informáticos privados, que de fato não tínhamos esse tipo de regulamentação pelo Código Penal. Havia uma regulamentação específica através de umas leis especiais, mas agora essa lei ela trouxe aí um amparo aí à pessoa, ao indivíduo, né, propriamente dito, naquilo que diz respeito à sua intimidade, à sua vida privada. E qual que é a pena que essa lei oferece? A pena ela começa baixa, né? Uma pena de 3 meses a 1 ano, porém ela tem diversas agravantes aí. A razão, na verdade, da norma é trazer um sentimento de segurança social, se é que há essa possibilidade através da norma, né? Mas trouxe de fato aí, através da Lei Carolina Dickmann, trouxe de fato a regulamentação aí desses fatos que estão cada vez mais corriqueiros aí no meio hoje digital, para dar uma tranquilidade. Mas a pena, ela é uma pena pequena, baixa, e de fato ela se amolda aí à Lei de Juizado Especial Criminal nas suas condutas primárias, né? Condutas fundamentais.
Ricardo Saeg, que nos deu a honra de prestigiar a Semana Jurídica aqui da Subseção de Santos, falou sobre a Lei Geral da Copa. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença do Ricardo, que é um grande amigo. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu. Eu vim aqui mesmo para agradecer para Santos todo o carinho e todo o afeto que sempre tem quando me recebe, né? Eu sempre vou estar aqui, sempre vou estar com vocês. Vocês todos são meus amigos. Na verdade, o Ricardo já é da casa, é o 5º diretor que nós temos aqui, diretor de São Paulo, né? É o nosso correspondente em São Paulo e é sempre uma honra tê-lo aqui, um amigo querido. O Ricardo falou sobre a Lei Geral da Copa e trouxe uma explanação perfeita sobre a disparidade e, na verdade, a subordinação que o governo brasileiro ficou perante um órgão privado que é a FIFA. Em termos legais, em termos da legislação, é um absurdo essa legislação específica, uma lei temporal para a Copa do Mundo só. Na verdade, houve uma subordinação do governo brasileiro para isso, não é verdade, Ricardo? Exatamente, né? Todo mundo é a favor do futebol. Eu sou, por exemplo, corintiano fanático, adoro minha seleção brasileira, quero ver a Copa do Mundo aqui no Brasil, mas tudo tem limite. A Lei Geral da Copa, ela é absolutamente desproporcional, excessiva e inconstitucional. Ela não pode prevalecer e as consequências jurídicas, implicações, principalmente as penais, não têm o mínimo sentido de serem incorporadas no nosso sistema. Exatamente, e demonstra claramente, na verdade, os sanguessugas que os políticos se transformaram, se traduzem perante ao povo, claramente acompanhando essas manifestações do povo. Essa lei é clara, é transparente, que há, na verdade, um caça-níquel essa Copa do Mundo, não é verdade, Ricardo? Então isso é claro, isso demonstra claramente isso. Exatamente, né? A gente não pode, a pretexto desse evento, que é um evento importante, que traz uma série de benefícios e desenvolvimento econômico, social e tudo mais, né? O aspecto cultural do brasileiro em relação ao futebol, tudo isso é inegável. Mas a Lei Geral da Copa, ela pratica muitos excessos e esses excessos eles têm que ser limitados a partir dos advogados que devem lutar para defender a constitucionalidade do nosso país e que a população não seja subjugada por outros interesses que não sejam os interesses brasileiros. No tocante à lei, tem as tipificações penais lá bem elencadas. Você podia dizer para a gente quais são os crimes, os principais crimes que estão ali constando na lei em detrimento à sociedade brasileira? Exatamente. A lei ela traz uma série de tipificações legais, justamente e exclusivamente para proteger a FIFA como vítima única, tanto que a ação é ação penal pública, mas condicionada à representação da FIFA, e isso para proteger um ente privado me parece que é desproporcional e um excesso e que essa lei não tem como se sustentar e essa legislação, principalmente na parte penal, é absolutamente inconstitucional. Na verdade, o que se teria ali seria um contrato, né? Na verdade, não criasse uma lei específica com prazo de validade. Na verdade, devia haver um contrato entre o ente privado, que é a FIFA, e o governo brasileiro, e não uma legislação de você confeccionar ao ordenamento jurídico brasileiro uma lei específica para atender interesses de um privado, que é internacional ainda, né? Exatamente, né? Ao invés de fazer um contrato público, foi feita uma lei. E isso é demais, isso é um excesso que não pode ser tolerado. Eu tenho certeza que isso não ocorreu na Copa dos Estados Unidos. Nem na Copa da França, nem Copa da Alemanha, claramente a gente tem certeza que não ocorreu. Em termos práticos, se você utilizar uma camiseta escrito World Cup Brasil, Copa do Mundo Brasil, está claramente a chamada pirataria, no caso, está ocorrendo contra a FIFA, é isso que ocorre? A lei diz claramente isso? Exatamente. O futebol é de domínio público, a Copa do Mundo é de domínio público. Tudo que envolve isso, todos esses aspectos culturais são de domínio público. Então, tirado a exceção daqueles emblemas, símbolos específicos da FIFA e para a realização da Copa em si, né, aquela imagem visual e tudo mais, todo o resto é de domínio público e não tem sentido de ser protegido. Uma pessoa ela não pode sofrer implicações de ordem civil e criminal simplesmente porque lançou mão
de expressões de domínio público, como por exemplo Copa 2014. Né? Essas coisas não têm sentido. Isso tem que ser flexibilizado pela jurisprudência, a inconstitucionalidade tem que ser reconhecida e a população tem que não se livrar de essa sujeição legal absolutamente inconstitucional aos meus olhos. Na verdade, ainda há tempo. Você citou na palestra que o Ministério Público se insurgiu, promovendo ação contra a legislação. Só que não foi suficiente, ficou meio que fachada. Eu acho que até a OAB pode se movimentar e pretender ali defender a sociedade. Você não acha que também ainda há tempo? Exatamente, né? Você sabe como eu penso, né, Sérgio? Isso daqui, inclusive, pauta a gestão do Julião, é a reconciliação da advocacia com a população, defendendo a população em todas e quaisquer questões. E uma delas é essa, né? Proteger o nosso sagrado futebol, através de limitar ou pelo menos equilibrar a legislação, de forma que haja uma disciplina jurídica adequada para os interesses nacionais e para o desenvolvimento dessa festa bonita que vai ser a Copa do Mundo. Mas que a pretexto dela, não cabe à população brasileira, à nação em si, pagar um preço tão alto de ver arranhada a sua dignidade e a sua soberania. Exatamente, o papel da ordem não é só participar em atos festivos, é proteger a sociedade, não só a classe, como a sociedade. Então, é muito importante isso. Entrevistar o Dr. Ricardo Saega é sempre complicado, porque ele na verdade, um advogado brilhante e se nos torna mais difícil essa entrevista. Mas eu quero agradecer desde já aqui a participação do Ricardo, que abrilhantou a Semana Jurídica aqui da Subseção de Santos e já convidando o Ricardo para fazendo novos convites para novas participações aqui com a gente. Eu sempre vou estar aqui. Eu adoro Santos, essa gestão aqui é composta de amigos muito fraternos e gente muito idealista e totalmente voltada à causa do advogado. É gente que eu admiro demais, então faço questão de estar sempre por perto, inclusive aqui do Sérgio, que é o nosso aniversariante hoje, que eu queria dar um abraço. Conversar com o Dr. Eduardo a respeito das mudanças do CPC. Quais foram as principais mudanças? Eu sei que o tema é extenso, mas eu queria que o senhor pontuasse as principais mudanças, as mais relevantes aqui para a advocacia. Olha, eu acho que o Código de Processo Civil, esse projeto novo, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, ele tem como principal virtude a preocupação que impera desde o início, desde a elaboração do anteprojeto, em resolver os problemas que entravam o dia a dia da Justiça. Você, como eu, advogado militante, advogado contencioso, advogado de barriga no balcão, sabe que o Código atual, que já na verdade tem 40 anos, tem uma porção de dispositivos que na verdade não se compatibilizam com a realidade, com o nosso dia a dia, né? Essa comissão teve a grande virtude de ser composta, entre outros, por advogados militantes, né, que foram capazes de traduzir e fazer refletir no texto escrito diversas modificações importantes que refletem no nosso dia a dia. É um projeto, obviamente, como toda obra humana, falho. Mas eu acho que ele teve essa grande virtude, eu acho que uma vez aprovado e vigendo, ele vai contribuir para desafogar um pouco o trabalho dos tribunais, que vamos dizer, que dificulta muito o trabalho dos juízes, o nosso trabalho como advogados e principalmente leva a que a população em geral tenha a prestação da tutela jurisdicional tão demorada e tão retardada como hoje acontece, principalmente em lugares onde o movimento forense é muito intenso como São Paulo.